Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos aí para mais uma aula do básico. Vamos falar agora dessa ferramenta super importante. Ferramenta é o Superdom. Vamos juntos nessa aula colocar a ferramenta, os filtros essenciais para que a gente consiga fazer uma boa interpretação dessa ferramenta. E aqui eu vou puxar um replay com vocês para mostrar aqui a dinâmica também do preço nessa ferramenta, para que vocês entendam que com o Superdom a gente consegue fazer a leitura e o deslocamento do preço e de fato ali ele vai formando os candles, tá? E aí vocês vão conseguir entender, puxando aqui um replay junto, a gente vai conseguir mostrar a importância dessa ferramenta e vamos criar os filtros necessários para a gente consiga e ter mais facilidade na leitura, tá? Vamos dar sequência aqui, vamos lá em negociação, tá? Aqui a gente tem a ferramenta Superdom, vamos puxar ela aqui, clique com o botão direito, vamos em propriedade do livro, lá em propriedade do livro nós vamos criar em quantidade um filtro maior que 300 branco, tá? Adicionar um filtro maior que 700 azul claro, adicionar um filtro maior que 1200 preto. Para que isso, pessoal? Para que eu identifique as regiões de liquidez no mercado, tá? Então, vou explicar para vocês na prática, mas esses filtros são para isso, para eu conseguir identificar as regiões de liquidez, tá? Visibilidade, vamos tirar aqui, ó, mostrar descrição, mostrar abas, mostrar pressão, compra e venda, tá? Não tem necessidade disso. Ok, vamos agora para o avançado, perdão, execução, pessoal. Execução eu utilizo OneClick, é de cada um. Se você optar aí pelo Ctrl e o botão esquerdo e Shift botão esquerdo, você vai também da mesma forma. Só que eu gosto de agilidade, tá? Na sequência a gente vai vir aqui no Superdom. Vamos colocar volume, saldo de agressão, volume, quantidade aqui, tá? Ok, estamos aí com o Superdom configurado. Vamos juntos aqui, quero mostrar para vocês a importância dessa ferramenta. Vamos dar um replay, vamos pegar o primeiro minuto de mercado para que vocês consigam aí interpretar, e eu posso passar aí para vocês uma leitura do que eu vejo dentro do Superdom. Repare nesse primeiro movimento, a gente já vem aqui, oferta de liquidez aqui e aqui, ó, temos aí, ó, consumir a liquidez, tem liquidez aqui para cima, aumentando os lotes ali na região. Repare, ó, estão indo consumir a liquidez, estão deixando liquidez aqui embaixo nessa região, aumentando os lotes nessa região aqui. Então o que a gente teve? Mercado abrindo nessa região, já foram consumir esses lotes aí para cima, tá, pessoal? O que de cara a gente já pode entender, dar um pause aqui para que vocês entendam. Vamos lá. O que a gente tem aqui de cara, tá, pessoal? Deixa eu puxar aqui, aumentar um pouquinho para facilitar. Espera aí. Vamos lá. O que a gente tem aqui de cara de interpretação dentro do Superdom? Superdom, a gente tem essa região que formou uma máxima. Aqui a gente entende que essa região é uma região de máxima. Essas verdinhas sempre vai mostrando máximas e mínimas do que o mercado vai fazendo, tá? Aqui a gente tem a mínima do mercado, aqui a gente tem uma máxima, aqui a gente tem uma mínima, tá? Então, o que a gente já tem? A gente ouve a abertura do mercado, fez exatamente esse movimento aqui, ó,
subiu, né? Desceu, está aqui nessa região, tá? O que é isso, pessoal? A gente entende claramente aqui que isso aqui é uma leitura de fita, né? A gente tem as fitas, a gente tem as regiões do deslocamento do preço e a gente tem aí quando isso aqui, por exemplo, no time frame de 2 minutos, ele vai formando os candles de 2 minutos. Quando ele tem lá o fechamento no candle de 5 minutos, ele tem lá o candle de 5 minutos. O que eu quero mostrar para vocês? Então você veja, se a gente tem nesse cenário agora, a gente tem aí essas regiões definidas aqui, onde o mercado fez uma mínima, fez uma máxima e voltou. Então se a gente teve uma mínima aqui, a gente tem o mercado a partir dessa região aqui, ele veio e fez essa máxima aqui, ó, certo? Então a gente tem o candle agora de 5 minutos sendo formado da seguinte situação. Ele veio aqui, subiu, veio até essa região e como ele veio dessa região, subiu e está voltando, pessoal, veio dessa região, subiu e está voltando, esse candle aqui, ó, ele vai estar desse jeito, ó. Aí que Thiago fez, não é muito bom em desenho não, mas a gente vai se virando. Vamos lá, a gente tem esse candle aqui, ó, a gente tem um candle assim sendo formado, tá? A gente tem um candle assim lá no gráfico de 5 minutos. Então, pessoal, o que isso mostra pra gente? O Superdom, pelo deslocamento de preço, ele vai fazendo as formações do candle, né? E aqui, o que eu busco diferente, a gente não consegue, porque o candle é um scanner do que acontece dentro do Superdom, né? Só que eu não consigo identificar, o que eu consigo identificar aqui no Superdom, as defesas, porque eu tenho defesa nessa região, se eu tenho liquidez, eu tenho oferta, eu tenho aqui nessa região defesa por parte dos compradores. Os compradores não querendo que o preço passe dessa região. Os compradores não querem que o preço passe dessa região. Mostrando aqui, ó, 2.506 contratos aqui nessa região. Da mesma forma com que ele não quer que o preço não passe dessa região, pode ser também que os vendedores olhem isso aqui como oferta de liquidez e venham agredir essa região, mostrando que não, você quer segurar o preço, eu tenho apetite para comprar, eu vou entrar aqui deslocando. E é isso importante a gente interpretar. Por isso que a gente consegue dentro do fluxo identificar as regiões de liquidez. Ó, eu tenho liquidez para cá, a próxima região de liquidez saindo daqui é essa região aqui. Então eu tenho essas liquidez, por isso o filtro facilita para a gente a nossa leitura, que a gente consegue interpretar as regiões de valor, porque entre essa região e essa aqui eu tenho um buraco, porque é um 400, 500, eu tenho um buraco, só tem uma defesa mais forte aqui no 490, tá, pessoal? Então, isso de primeira mão é o que a gente precisa entender dentro do Superdom. Claro que isso é a nossa primeira aula, eu quero mostrar para vocês aqui como se configura e de fato, com o tempo, a gente vai junto falando sobre essa ferramenta e o que a gente está vendo dentro do Superdom e nas regiões de locamento de preço, teste de oferta, liquidez, a gente vai aprendendo com o tempo. Não é fácil, mas todo santo dia fazendo a mesma coisa a gente consegue interpretar, tá? De forma dinâmica, a formação do candle é formado nessa ferramenta, tá, pessoal? Então, vou dar mais um play para que vocês entendam. E aí eu falo com muita clareza do que eu estou falando para vocês, pessoal, que quem tem o entendimento disso aqui realmente tem informação privilegiada do que quem somente faz análise técnica. Tiago, você está falando que a análise técnica não funciona? Não, não estou falando isso, tá? Até porque a minha base operacional veio da análise técnica, depois eu fui para o fluxo.
e operacional VDC, ele tem toda a bagagem de análise técnica, porque as regiões que o mercado vão deixando ao passar do tempo, isso ali se torna uma memória. Então, a análise técnica funciona muito bem, mas como eu opero day trade é dinâmico, day trade você precisa tomar iniciativas rápidas, precisa botar dinheiro rápido no mercado, o fluxo ele te dá uma informação privilegiada, tá, pessoal? Essa é a diferença do fluxo para análise técnica, tá? Então vamos lá. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa o mercado dar uma andada, que a gente vai entender o que eu quero mostrar que eu fiz dentro dessas regiões aí do mercado, dentro do Superdom, o que eu busco de região. Repare que a gente tinha nesse momento aí agora, a gente tem essa região aqui, ó, que está servindo de liquidez. Aí eu pergunto a você, vamos lá, o vendedor está conseguindo chegar nessa região? Isso que importa. Então, eu quero que ele venha aqui testar essa região. Para quê? Para ver se ele vai consumir esse lote que está aqui. Ou se ele vai vir testar essa região e o comprador vai continuar adicionando lote, renovando lote. Repara que o tempo todo o comprador agora está aqui renovando lote, ó. 2,42, foi lá, tocou a região, não consumiu toda a região. Temos 2,25, tá aí, ó, 2,27, não consegue consumir os lotes na região. E a gente aqui vai vendo agora, olha a quantidade de renovação de lote na região. Repare, ou seja, está se mostrando uma região forte de suporte. Eles não estão querendo que o mercado perca essa região aí, tá? Então, o que eu queria estar mostrando para vocês agora? Perfeito, já aconteceu aí. Vamos lá. Então, a gente agora, nesse momento, o que a gente tem aqui? Teste de oferta nessa região. Temos aqui, ó, nessa região, temos aqui, ó, nos R$5, a gente tem liquidez. E o que de fato agora, nesse momento, me faria tomar uma atitude de comprar agora, pessoal, tá? Repare aqui, o que a gente teve nesse movimento? A gente teve um mercado onde tivemos uma mínima aqui nessa região, uma mínima aqui nessa região, tivemos uma máxima nessa região. A gente teve teste de oferta nessa região, onde o preço tentou chegar numa região de liquidez e o mercado não veio consumir esse lote da liquidez, ele veio testar e a gente viu renovação de lote nessa região, tá, pessoal? A gente viu renovação de lote nessa região. E o mais importante agora, que para mim eu estaria tomando uma iniciativa de comprar nessa região aqui, ó, comprar nessa região para estopar aqui, stop curto, porque o que a gente teve? A gente teve uma região de liquidez onde não foi consumida. E reparem que agora os compradores que vieram dessa região teve renovação de lote nessa região agora. Por isso a gente tem que ter o filtro. Então, quem estava aqui defendendo a posição nessa região renovando lote, lá no book de oferta, ele subiu o lote dele para a defesa aqui. Ou seja, você não conseguiu consumir agora, se você vir aqui agora, você vai ter que consumir essa região e mais essa região. Você vai ter que ter mais apetite ainda para consumir. Não é mais só 1.400 de contrato nessa região. Agora você tem uma barreira na sua frente de 1.370. Então você tem aí mais duas regiões para ser consumida. E a gente teve ali teste agora de oferta dentro dessas regiões. Agora fez o contrário. O vendedor veio fazer esse movimento para tentar consumir os lotes dos compradores, né? Agora os compradores estão indo para cá para ver se vai ter apetite de consumir os lotes dos vendedores, tá? Testar, o vendedor
veio testar a região da compra, agora a compra está indo testar a região da venda, tá, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aí. Deixar aqui para a gente entender um pouquinho, para facilitar a didática. Repare que eu estou aqui nessa região e tenho essa região, tá? Vamos soltar. Temos aí, vamos ver se consegue consumir essa região. Vai testar essa região aí, ó, testando a oferta dessa região. Já subimos para essa região aqui, ó. Olha como é que o mercado já subiu o lote para essa região, indo consumir a liquidez dessa região. Já subimos aí para essa região. E agora eu falo para vocês, tá, pessoal? O seguinte, vamos lá, vamos dar uma pausa aqui rapidinho para a gente entender um pouquinho o que a gente tem aqui agora. Lembra que eu falei com vocês lá no início que a gente tem a formação dos candles, né? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, como o mercado ele veio daqui, ele abriu, né, aqui nessa região, testou a oferta dessa região, voltou e está vindo para cá, pessoal. O que a gente tem aqui de candle sendo formado lá nos 5 minutos, ó? A gente tem isso aqui, ó. Ó, temos uma formação desse candle aqui, ó. Isso aqui que a gente tem dentro lá do 5 minutos. A gente tem esse candle aqui, ó. Exatamente esse candle aqui cheinho, bonitinho, sendo formado lá nos 5 minutos, tá, pessoal? Ó, temos esse candle aqui, ó. Isso aqui que a gente tem lá no nosso 5 minutos. Eu vou abrir o gráfico para vocês entenderem. Vou abrir o gráfico para vocês entenderem e vocês vão ver que exatamente isso que eu estou falando para vocês é o que está acontecendo lá no gráfico, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui, novo gráfico, limpo, 5 minutos. Olha aqui, ó, temos um gráfico de 5 minutos, olha aí, pessoal, e temos essa formação, repare, temos essa formação de candle, fazendo o que? A leitura e a interpretação da fita. Olha aqui, temos a fita, estamos conseguindo fazer a interpretação dela, formando, falta 1 minuto para fechar o candle de 5 minutos, e a gente consegue identificar pela formação e deslocamento de preço da fita, que a gente tem essa formação de candle lá nos 5 minutos, tá? Então, pessoal, para a gente não estender muito essa aula e a gente, na verdade, entender o básico do que é o Superdom e o que a gente busca dentro do Superdom, para ser a nossa primeira aula, então a gente tem o seguinte, né? Já entendemos que a gente tem regiões que a gente busca oferta de liquidez, a gente entende o que está acontecendo. Se a gente tem um candle desse aqui, repare que é importante, a gente tinha, eu já deixei aqui para vocês identificar, olha como a gente tinha um teste de oferta, aí você entende que o comprador está com apetite na região, pelo seguinte, você vê que o comprador estava com lote aqui nessa região, renovou lote nessa região, já subiu lote para essa região, ou seja, ele vem defendendo o preço, subindo os lotes dele. Thiago, o que é isso? A gente, quando a gente não quer colocar lucro no bolso, pessoal, o que a gente faz? A gente não vem subindo os nossos lotes para não deixar que o mercado venha nessa região. Quem comprou aqui não quer não deixar pelo menos agora que ele já fique no lucro? Tá aqui, ó, ele vai subindo os lotes da mesma forma. O banco age dessa forma, já impedindo que o preço passe dessa região. Aqui tinha uma barreira, eu vou subindo essa barreira e vou em busca de quê? Das liquidez que tem ofertada para cima, tá? Então, isso aqui é a primeira dinâmica que a gente tem que entender no dia de hoje. E aqui a gente já vê de fato que os compradores acima dessa região, olha aqui, acima dessa região aqui, ó,
ó, está ganhando a briga. Por que está ganhando a briga, Thiago? Porque ele vem aqui deixando saldo nessa região, ó. Olha aqui, ó, saldo, mostrando que a força maior de compra está acima dessa região aí, tá? Está acima dessa região. Então, é muito importante a gente ter essa dinâmica, conseguir compreender agora. E para finalizar a nossa aula, o que a gente tem que entender também dentro aqui do Superdom. Aqui do Superdom, a gente tem as apregoações das ordens, tá? E como que a gente apregou as ordens, pessoal? A gente tem duas opções. A gente pode estar passivo dentro do mercado financeiro e a gente pode estar ativo dentro do mercado financeiro. Isso é muito importante dentro do Tempo Fluid. A gente vai falar muito sobre isso. Opa, o BS está passiva, a Morgan está ativa. A gente vai falar muito sobre isso ainda, muito aí para frente. Eu quero que vocês entendam isso com muita clareza. Isso aí lá na frente a gente vai estar falando muito sobre isso, tá? E o que são passivos, pessoal? Passivo são as pessoas que apregoam as suas ordens dentro do região de preço. Como assim, Thiago? Se eu estou vendo que eu tenho defesa aqui, eu quero comprar nessa região. A gente compra no lado esquerdo, a gente vende no lado direito, tá, pessoal? Então, eu quero comprar nessa região. Eu estou passivo. Por que eu estou passivo? Eu preciso que o mercado ele entre nessa região de preço, consuma os meus lotes. Repara que a gente tem aqui 365 lotes. Eu entrei na fila agora para ser consumido o meu lote. Eu só vou entrar na operação se consumir 365 lotes nessa região. Então eu estou passivo nessa região. Eu preciso que o preço chegue aqui para que eu consiga entrar dentro do trade, tá? Um outro exemplo são os que estão ativos. Quais são as pessoas que estão ativos dentro do mercado financeiro, pessoal? Os ativos, ele vem a mercado. Ele vem aqui na região, não, para mim é uma região importante, já estou acima da VWAP, meu stop está aqui embaixo, já sei que meu stop é na mínima, está dentro do meu gerenciamento, eu estou ativo. Ativo, ele vem a mercado. Ele paga o preço da região. O que é isso, pessoal? Pagar o preço. Você também está pagando o preço, você está ali de fato pagando um certo spreadzinho. Porque o preço pode estar trabalhando aqui nessa região e o mercado você vai entrar na fila daqui. O mercado está aqui. Então você vai pagar o preço do spread do mercado. Então você entra ativo na região. Repare que é isso de fato que acontece. Então a gente consegue claramente dentro do Superdom, além de entender as formações dos candles, repare que é entendendo a formação dos candles, isso aqui que eu tenho aqui, ó, é essa pontinha, é essa região aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Então é muito bacana a gente entender isso, porque isso lá na frente, com tempo de tela, você vai conseguir fazer a interpretação. Se o preço está parando até aqui, fez essa máxima, fez essa mínima, eu já sei como que já está sendo feita a formação do candle. Então a gente já entende, a gente consegue ter mais clareza na formação do deslocamento de preço, tá? Então isso vai dando aí mais interpretação dentro de uma região, tá? E o que a gente tem aí? A gente já entendeu também que as pessoas apregoam a sua ordem e a gente consegue ver em cada região dessa onde a gente tem as ordens apregoadas, tá? Lembrando que para que a gente consiga apregoar na região, a gente tem os passivos, e se eu quero entrar agredindo o mercado, entendendo ali a região do mercado, a gente tem que entrar a mercado, a gente tem que agredir vem a mercado. A gente vai ter uma aula sobre Times and Date, vocês vão entender isso. O mais importante nessa aula é a gente entender
os filtros que foram colocados agora, entender que aqui se formam os candles, né? A gente tem agora um candle de 5 minutos, fechou, acabou, começando a formar um novo candle. Agora a gente já teve uma mínima desse candle aqui nessa região e vão começar a formar um novo candle a partir daí. Então a fita mostra pra gente esse tipo de interpretação também, tá, pessoal? Na verdade, aqui o que acontece dentro da fita é o scanner dos candles, né? Os candles, a gente faz aqui o scanner, foi o que aconteceu aqui em tempo real dentro do Superdom, dentro da fita, tá bom? É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui para não estender muito a aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço.